você reagiu às vaias do torcedor? Foi em demasia? Foi dentro do tom? Já era talvez até esperado porque o resultado não aconteceu? Como é que você lidou com essa situação, hein, Giovani? Eu acho que é normal, diante daquilo que o torcedor esperava da nossa equipe ontem em campo, né? Eu acho que a nossa equipe foi um pouquinho abaixo, mesmo sabendo que a equipe do Grêmio é uma equipe de muita qualidade, uma equipe muito técnica. Eu acho que a nossa equipe poderia sim ter jogado um pouquinho melhor. Eu acho que foi natural daquilo que a gente apresentou, mas nós temos jogadores experientes o suficiente para saber lidar com esse tipo de situação. Mas nas conversas de vocês, nas avaliações de vocês, e o Tite fala muito em desempenho, além do resultado, como é que vocês estão analisando nesse momento o tanto que o Corinthians está jogando, o tanto que ele podia jogar mais? Como é que vocês estão vendo? Se você não fosse o jogador do Corinthians, se fosse o Giovani Noriega e fosse comentar o jogo, como é que está rendendo o Corinthians? Eu acho que dentro da situação que o clube se apresentou esse ano, com as saídas dos jogadores que tinham uma identidade muito grande com o clube, né? Daqueles jogadores que chegaram, a expectativa com certeza não era das melhores possível, até porque todo mundo achava que nós não teríamos um bom início de ano. E a gente acabou surpreendendo e com isso acabou criando uma... Um bom início, então, que vocês acharam? Um bom início de Paulista, um bom início de Libertadores. Fomos eliminados no Campeonato Paulista, no meu ponto de vista, jogando bem, nos pênaltis, né? Acabou a equipe do Audax, que foi uma equipe que surpreendeu todos os times grandes que eles enfrentaram. E na Libertadores foi mal, você acha? Naqueles jogos contra o Nacional? Eu acho que nós fizemos um bom jogo lá no Uruguai contra a equipe do Nacional, primeiro jogo, né? Porque nós sabíamos da nossa força dentro de casa e, do meu ponto de vista, também foi um grande resultado, sendo que em todos os jogos dentro da arena nossa equipe marcou gols e junto com o nosso torcedor, então seria muito difícil a gente perder o jogo. Só que, infelizmente, a equipe do Nacional também, sendo uma boa equipe, nos surpreendeu, fez uma marcação agressiva. Na maior parte do jogo eles marcaram a gente, marcação-pressão, isso dificultou bastante. E eles conseguiram fazer os gols, né? E a gente não conseguiu fazer lá no Uruguai, então acho que aí atrapalhou um pouquinho. Eu cheguei já a dizer aqui no Seleção, e aí o Noriega vai dizer o que pensa. Não, assim, eu acho absolutamente natural que o torcedor do Corinthians esteja meio frustrado. Claro que exagerar nas vaias, nos protestos, eu acho um pouco demais pelo Corinthians recente, né? O Corinthians acho que tem mais crédito do que débito. Agora, o ano passado, eu repito aqui no Seleção Sport TV, no ano passado, nesse momento do ano, o Corinthians tinha sido eliminado do Campeonato Paulista numa decisão por pênaltis contra o Palmeiras. O Corinthians foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, jogando também o jogo de volta no estádio do Corinthians. Não me lembro como é que... e a estreia no campeonato foi contra um Cruzeiro, eu acho que Cruzeiro misto, e o Corinthians ganhou reserva, e o Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro estava na Libertadores. Em Cuiabá, né, se eu não me engano. Então acho que assim, os momentos são muito semelhantes. A questão é, aquele time tinha jogado um começo de ano, talvez com um futebol mais interessante do que o atual. E aí recuperou e foi ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho assim, basicamente, o time do ano passado do Corinthians era melhor do que esse. Eu acho uma avaliação que tinha jogadores melhores do que tem esse. Esse ainda precisa de mais tempo para desenvolver. Aquele vinha de um outro sistema, de um outro trabalho, se aproveitando de uma sequência de bons trabalhos, desde o Mano Menezes para o Tite e tudo mais. Eu discordo do Giovani em relação ao jogo do Uruguai. Eu estava lá no Campo Internacional. Acho que o Corinthians jogou muito mal aquele jogo. O Corinthians abdicou de jogar. O Corinthians não chutou uma bola, não criou uma chance. Por ter um time melhor do que o resultado, né? Achou que o resultado bastava. E na volta se deu mal. Muito por isso, porque acho que o time do Corinthians é melhor que o Nacional. Como na primeira fase, acho que o time do Palmeiras, que foi eliminado pelo Rosário, pelo Nacional, era melhor também. E ficou pelo caminho, às vezes, por questões de estratégia. A pergunta que eu faço para o Giovani é assim, porque Corinthians e Flamengo, sempre, tudo que acontece com o Corinthians e o Flamengo pela popularidade sempre é exagerado, né? Se tá bem, todo mundo acha que tá fantástico. Se tá mal, todo mundo acha que é o final dos tempos. E a coisa perde um pouco do equilíbrio que deve ter. O Corinthians, quando começou a temporada, ele se aproveitou do fato das outras equipes ainda não estarem prontas,
de um nível de disputa inferior, que é o campeonato paulista, por exemplo, dessa temporada. Eu acho que a gente, às vezes, mistura muito campeonato estadual com Libertadores e tudo mais. Aquele começo do Corinthians que empolgou e tal, era um pouquinho fora da realidade ou o time tem potencial para ser aquilo mesmo? Não, eu acho que a nossa equipe assimilou muito rápido aquilo que o professor Tite passou para nós no dia a dia. Nós fizemos grandes jogos dentro de casa e mesmo sabendo que o Campeonato Paulista não é parâmetro para a Libertadores, eu acho que a nossa equipe vinha numa crescente muito boa e isso acabou que nos deu um pouquinho mais de confiança, né? Mas chegando na Libertadores, posso dizer até que aquele jogo contra o Santa Fé lá, onde a nossa equipe não começou bem o jogo, mas depois da nossa equipe tomar o gol, a nossa equipe praticamente mandou no restante da partida e conseguimos empate com chances até de virar o jogo. Eu acho que a nossa equipe, apesar de ser uma equipe que está em construção, nós conseguimos assimilar muito rápido o trabalho do Tite. E é uma mescla de jogadores experientes com jogadores que precisam se firmar agora. Eu acho que dá assim para ter um pouquinho mais de confiança, a torcida com a gente, porque eu tenho certeza que com o decorrer aí do Campeonato Brasileiro, nossa equipe pode crescer muito. E o que me deixa tranquilo é saber que nós temos uma margem de crescimento muito boa, porque nós ainda não sabemos qual o nosso nível de rendimento no campeonato, né? Então acho que nós podemos sim chegar muito longe.